Salve galera, essa é mais uma dica do Jobeiro. No vídeo de hoje vamos falar de travamento da referência. O que é isso? É quando a gente precisa dentro de uma fórmula travar a coluna ou a linha para que ela não se mova quando a gente arrasta a célula para o lado ou para baixo. Então no exemplo básico aqui de uso dela, se a gente botar igual ao B2 aqui e não travar nada, pessoal, o que acontece? Arrastando para baixo ele vai mover a linha e para o lado ele vai mover a coluna. Então ele acabou seguindo aqui a referência para todos os lados. Se a gente, no PC, pessoal, o comando é o F4 e no Mac é Command T. Apertou uma vez, ele vai bloquear aqui a coluna, que é o cifrão antes da letra, e a linha, que é o cifrão antes do número. Você pode digitar também o cifrão, os atalhos são esses. F4 para o PC, Command T para o Mac. Então se a gente travasse aqui os dois, não importa para onde a gente mova ou preencha, ele vai sempre estar travado a coluna B e a linha 2. Se a gente apertasse mais uma vez, ele vai travar a linha, é o próximo passo. O que isso significa? A gente teria liberdade para mover para baixo, ele não alteraria a linha. Contudo, se a gente movesse para o lado, ele alteraria a coluna. Então, em todas as células ficaria a linha 2, mas a coluna ia se mexer conforme você movesse para a direita ou para a esquerda, dependendo aí da sua planilha. A terceira opção seria apertar mais uma vez o comando, e aí ele travaria somente a coluna. O que aconteceria é, a linha moveria, mas a coluna ficaria sempre travada. Então, em todos os casos ficaria a coluna B, mas a linha se moveria à medida que você descesse ou subisse aí o arrastar da sua fórmula. Aqui um exemplo prático, que você às vezes dentro de uma fórmula tem que combinar essas opções, travar só a linha, a coluna ou os dois. Então aqui nessa planilha a gente multiplica a quantidade que cada pessoa comprou versus o preço. Se a gente não travasse nada, o que é que acontece, pessoal? À medida que a gente arrastasse para baixo ou para o lado, vamos aqui no último exemplo do Felipe. A gente arrastou para baixo, o que aconteceu aqui? Essa referência que veio para baixo se moveu, acompanhou, então acabou caindo nessa linha de cima. E essa referência veio toda para o lado e caiu na referência aqui da H19. E não é isso que a gente quer. O que é que a gente precisa? O que é que a gente precisa pensar? Nesse caso, a gente precisa que essa linha não se mova, a linha aqui da quantidade não se mova, mas que ela permita que a coluna se mova, porque a gente tem que acompanhar cada cliente, cada comprador. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa que o preço se mova em linha para acompanhar aqui o produto, mas não se mova em coluna, porque é o mesmo preço para todos os compradores. Como que a gente faria isso? Então, só para digitar novamente a fórmula, a gente colocaria aqui na primeira quantidade, como eu falei, a gente precisa que a linha fique fixa, mas a coluna se mova. Então significa apertar duas vezes aí o atalho ou simplesmente colocar o cifrão antes do número. O que isso vai permitir aqui pra gente? Para vocês verem. Arrastando para o lado ou para a direita, a gente vai estar sempre travado ali na primeira linha, mas alternando o comprador. Quando a gente for colocar a multiplicação e selecionar aqui os preços, o que a gente precisa é travar a coluna. Então são 3 vezes o comando. Travamos a coluna. Com isso, a gente permite que o Excel se mova em coluna na referência de quantidade e em linha na referência de preço. Dessa forma, ainda que a gente chegue no final da planilha, a gente vai ter aqui a quantidade do Felipe vezes o preço do alface, que é o correto. A última variável, pessoal, aí acompanhando, hoje vocês sabem que a gente tem que comprar sacolinha nos mercados. Então vamos supor que todos esses clientes tinham que gastar R$1 em sacolinha. Ou seja, esse valor de R$1 serve para todas as linhas e todas as colunas. Nesse caso, seria um travamento total. Então como é que a gente faz? Após aqui a fórmula da quantidade, estou colocando parênteses só para separar, já que é depois da multiplicação, a gente vai somar essa célula. Se eu não colocar o travamento nela, o que acontece? Quando a gente chegasse aqui no último, essa célula veio parar aqui no I23, no I24, porque eu não travei.
Então qual é o correto? Nesse caso, bastaria a gente apertar uma vez o comando, ela travou, e isso vai adicionar esse R$1 de sacolinha para todos. Isso é interessante quando você tem essa variável que serve para todas as células, mas ela também pode ser alterada. Então, ao invés de você sair somando R$1 em cada fórmula, e se isso mudasse para R$2, você teria que alterar manualmente também, basta que você altere aqui para o valor que você quiser, que todas as células vão entender que o valor é esse. É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal do Jobeiro. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Valeu, até a próxima!